Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Dante. Eu vou começar aqui um curso que vai ser um curso de Google Apps Script, vai ser com relação à sintaxe, vai ser com relação ao beabá do JavaScript, que o JavaScript, o Apps Script, ele é baseado em JavaScript, então uma vez tu entendendo como funciona a lista, como funciona objeto, como funciona logger log, como que funciona loop, sabendo esse tipo de coisa, tu vai saber todos os recursos também do Apps Script, porque uma vez tu entendendo bem o cerne da coisa, essa sintaxe que eu digo seria algo semelhante, não exatamente a mesma coisa, mas algo muito semelhante ao que a gente conhece no português, no inglês, como concordância nominal, concordância verbal, como montar uma frase, esse tipo de coisa. Só que daí com relação a software, com relação a sistemas e desenvolvimento. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente vai criar uma planilha aqui no Planilhas Google. A gente vai ter essa planilha em branco aqui, né? Essa aqui já era uma preenchida minha. Vocês vão ter essa aqui em branco. Bota aqui um nome, curso estudante. E pode vir aqui em extensões e clicar aqui em AppScript que vocês vão ter uma tela igual esta aqui que eu tenho. E aqui a gente vai começar a trabalhar. Primeiro de tudo vai ser bem do início, tá? Vai ser bem do zero. Quem já tem algum conhecimento já pode dar uma aceleradinha no vídeo. Aqui ó, a gente vai ter, tudo começa por meio de uma função. Bom, funções, elas são coisas que vão dar alguma ação dentro do teu código. Então, por exemplo, tudo que tu for fazer dentro da programação em geral, tu vai usar função, tu vai usar métodos, tu vai usar classes, tu vai usar objetos. E a primeira e mais simples de todas seria uma função. Função seria algo semelhante a alguma ação pré-definida, ou um conjunto de ação, ou uma ação única. Só que antes de tudo, a gente precisa saber como é que a gente conversa com esse software aqui, ó, como é que a gente conversa com essa função. Porque se essa função vai ter uma ação, onde que essa ação vai acontecer? Então ela pode acontecer dentro de uma planilha, que seria o Spreadsheet App, pode acontecer dentro do Drive, que seria o Drive App, pode ser dentro de qualquer um desses aplicativos aqui, ó. Gmail, tu pode utilizar no contatos, no agenda, né, calendário, e assim por diante. Só que antes de qualquer coisa, ela acontece aqui dentro desse registro de execução. Toda a função do AppScript ela acontece dentro disso aqui que a gente está olhando agora. Ah, mas eu já vi função que roda aqui dentro de um botão. Tudo bem, mas ela vai de alguma forma passar por aqui. E então a gente vai para o mais simples de todos, que seria o chamado recurso logger log. O que é o recurso logger log? O recurso logger log é para a gente conversar para o programa, para o que tu escreveu, para o teu código conversar contigo mesmo. Ou seja, tu vai rodar a função, a tua função vai conversar com o registro de execução, vai conversar com a linguagem de programação, vai conversar com o Google. Só que eu também preciso que ela converse comigo mesmo. Por quê? Porque eu estou escrevendo as coisas, eu não quero ficar só imaginando o que está acontecendo. Eu quero entender o que está acontecendo também. E para a gente não ter que ficar só imaginando, a gente usa logger log ou a gente vai utilizar algum recurso, algum recurso que escreva alguma coisa na planilha. Mas o mais simples de todo é o logger log. Então vamos fazer aqui, ó, por exemplo, logger log. E a gente vai botar entre aspas Dante. Já vou explicar o que é esse entre aspas. E pode executar. E aqui ó, ele vai vir e vai ter uma notificação de execução iniciada, ou seja, começou aqui, disparou a função, aconteceu alguma coisa e encerrou a função. Esse retorno, isso é muito importante. Esse nome a gente vou usar muito esse nome, retorno. Esse retorno Dante é por quê? Por causa do logger log. Se eu tirar o logger log aqui, ó, vou apagar tudo. Vou salvar apertando Ctrl S. Vou escolher a função, só que só tem uma dela já está escolhida aqui, né? E vou clicar em executar. Agora não vai acontecer nada. É uma função que existe, é uma função válida, só que é uma função que não tem nada dentro. A gente precisa de uma coisa assim muito mínima para pelo menos ter alguma ação. E a ação que a gente usou vai ser, por exemplo, chamar o nome da pessoa, Dante. Ctrl S, clique em executar e tu está executando aqui a tua função. Ó, e veio e trouxe. Então, isso é uma forma do programa conversar contigo. Aí a gente vai ter três tipos de... Quer dizer, três não, muito mais de três, né? Mas a gente vai ter alguns itens que a gente pode colocar dentro do logger log. A gente consegue colocar um texto, por exemplo. Isso aqui, ó, não é um texto, tá? Isso aqui ó, não é um texto. Isso aqui, ó, seria uma variável. Isso aqui, ó, tá errado. Isso aqui não vai funcionar. Tanto que se eu vir e clicar aqui, ó, ele vai vir e vai dar erro. Ó, quer ver, ó? Ele vai falar Dante is not defined. Quer dizer, não está definido. É uma função que não existe. É uma função que não tem uma definição. Então, ele vai dar erro.
Isso aqui, ó, é outra coisa, tá? Esse entre aspas, Ctrl S, clica em executar. Isso aqui, ó, deixou de ser uma variável, deixou de ser uma constante ou deixou de ser qualquer outra coisa e passou a ser um texto simples, ou a gente também chama de string. É muito importante entender o que é uma string. String pode considerar que é qualquer tipo de texto são strings. Então, quando tu escuta o termo string, tu está falando de um texto. Esse é um dos tipos. E agora, o outro tipo de forma que a gente pode declarar é os números inteiros. Por exemplo, aqui ó, é um número inteiro, 555. Ele também vai funcionar, não dá erro. Porque um número ele sempre vai ser válido, né? Uma palavra solta assim, ó, sem aspas, ela não vai ser válida. Já um texto, um número, ele sempre vai ser válido, independente de ver qualquer coisa. Ó, ele sempre vai funcionar. E tem mais um termo que seria o número quebrado, daí no caso, né? Por exemplo, com vírgula, né? Que no caso aqui é com ponto, tá? Que não é vírgula, que é ponto, tá? Isso aqui representaria a vírgula que a gente conhece no Brasil. Então, só o revisaço. A gente tem o logger-log. Logger-log vai ser essa função que a gente vai usar. Na verdade, desculpa, não. A logger-log é um método, não é função. Função é o que a gente está declarando. Isso aqui ó, é um método, tá? Esse método é utilizado para a gente conversar com nós mesmos no programa. Vocês já vão entender por que isso é importante, porque fica só na imaginação. Praticamente é impossível tu programar só imaginando o que está acontecendo. Tu vai precisar de logger-log para ele te ajudar. Aí a gente vai ter palavras, entre aspas, a gente vai ter palavras que daí vão dar erro, que não estão definidas, e os números quebrados. Então a gente teve essas opções. Agora a gente vai ir para um segundo ponto, que seriam as variáveis. Uma variável no JavaScript ou no AppScript, que é meio que a mesma coisa, nesse momento aqui no nosso curso, é declarada da seguinte forma: ou var, ou let, ou const. Só que a gente vai utilizar a let, que é a mais usual para usar para variáveis, tá? Então, let, por exemplo, a gente vai ter algumas etapas aqui, ó. A gente vai ter, o que a gente vai declarar? Let quer dizer que a gente vai ter alguma variável. Agora vem o nome da variável. Eu vou colocar o nome da variável, vai ser o nome da pessoa. Aqui eu venho um detalhe. A variável, ela tem que começar preferencialmente, não é que tem que, ela é preferencialmente, ela começa com letra minúscula e ao invés de a gente dar espaço, igual a gente tem no português, a gente deixa tudo junto e deixa com essas letras maiúsculas aqui, ó. E a gente vai ter essa forma aqui, ó, que é minúsculo, daí em vez de tu dar espaço, tu bota a letra maiúscula só para conotação, para ficar mais fácil. Isso aqui também é chamado de escrita camelo, é um negócio assim, tem em inglês tem um negócio que tipo, parece tipo as costas do camelo, sabe? Que vai pequeno, daí tem aquela corcunda dele, daí desce de novo. Conotação camelo, conotação camelo, porque tem esse aspecto tipo de um camelo, né? Das costas aqui do camelo que sobe e desce dessa forma, né? Aí por isso que ele tem esse aspecto aqui, ó. Esse aspecto aqui ó, é muito importante para tu visualizar e é muito importante para uma coisa chamada boas práticas. O que é as boas práticas? Boas práticas de programação seriam aquela situação, principalmente quando tu vai trabalhar com outras pessoas ou quando tu vai pesquisar alguma coisa do teu código. Por exemplo, tudo que tu for trabalhar, tudo que tu for fazer, tu vai pesquisar. Programador é sempre um pesquisador. Não existe uma pessoa que é programador e não é pesquisador. É uma característica totalmente, uma característica, eu acho que pode-se dizer comum para 100% dos programadores, porque tudo que tu for fazer, tu vai precisar pesquisar em algum momento. Então aí que entram dois fatores das boas práticas de programação. Boas práticas de programação, tanto que ó, tem até no Google aqui uma mini explicação. Vamos explicar o que são essas boas práticas. Por exemplo, tu vai pesquisar alguma coisa, ou melhor, digamos que tu tem aí teu código e agora tu quer que eu te ajude a mexer nesse código. Tu quer me procurar para ser um consultor do teu código, do teu software, enfim. E tu vem e quer me ajuda. Só que imagina que tu escreve, não, mas eu escrevo do meu jeito. Tu tá falando aí, não, eu escrevo do meu jeito. Aí eu falo, tá, mas como assim do teu jeito? Olha só. Aí tu começa a me explicar o que tu fez e vai ser com a tua personalidade. Naturalmente, o nosso código vai ter a nossa personalidade. Normalmente, tudo que é assim, né? A gente vai escrever um texto, de forma geral, tem a nossa personalidade. Um e-mail tem a nossa personalidade. E o código, do que a nossa personalidade é enraizada no código. Porque é como se estivesse escrevendo um texto, como se estivesse fazendo uma redação.
Só que tem um problema com isso, porque tu tem que ter um certo autocontrole para as coisas não saírem totalmente do teu jeito. Por quê? Porque tu tem que imaginar que possivelmente alguém vai ler o que tu está fazendo. Então tu tem que vir e respeitar certos padrões. Claro, tu não precisa ficar engessado naquele padrão, mas é bom tu respeitar esses padrões. Por quê? Digamos que tu tem lá um código com 300 linhas. Uma só função tua tem 300 linhas. Cada função. Aí eu vou ter que vir, imagina que eu vou ter que interpretar tudo que tu fez. Ou tipo, tu tem que sentar do meu lado e ficar fazendo uma call e toda vez tem que explicar exatamente o que está acontecendo em cada linha. Ia ficar muito complicado, né? Então a gente tem boas práticas de programação. E essa aqui, ó, eu já falei que é uma das boas práticas, para a gente entender exatamente quando acaba uma palavra e começa com a outra. Assim, ó, já não é tão fácil de ler quanto ler assim, né? Assim ela fica um pouco mais fácil. Quem não está acostumado com essa conotação camelo, com o tempo vai perceber. Beleza? Uma outra aqui, ó, situação seria a gente definir esse nome. Então, nome da pessoa, Dante. Então, aqui ó, eu vim e declarei uma variável. Aqui, ó, quer dizer, estou declarando uma variável. Aqui vai ser o nome dessa variável e aqui vai ser o valor dessa variável. Eu também posso botar let idade. Aí aqui a idade da pessoa, por exemplo, eu tenho 30 anos. Então, ó, a idade eu botei em número inteiro. Aqui eu coloquei nome da pessoa, eu coloquei uma, entre aspas, que é uma palavra, né? E aqui eu posso vir colocar, por exemplo, altura. E colocar a altura com vírgula. Então, ó, aqui a gente vem e tem as 6 situações, né? Aqui, ó, em texto, aqui em número inteiro. E aqui com número decimal também pode ser chamado de float. Eu sei que quem já está acostumado com programação vai dizer que float e decimal são coisas diferentes. Eu sei, mas aqui só para não ir lá na frente de cara, né? Só para a gente ir aos poucos. Beleza? E agora, por exemplo, se eu chegar e executar aqui o programa, ele não vai vir e me retornar nada. Por quê? Porque eu não tenho logger log, eu não tenho return, eu não tenho nada. Mas digamos que eu quero vir e agora retornar alguma coisa. Eu vou vir botar, por exemplo, logger log e vou colocar as variáveis aqui dentro. Ó, nome da pessoa. Agora ele vai vir e vai retornar o nome da pessoa, olha só. Ó, ele retornou o nome da pessoa. Agora eu quero que retorne quantos anos eu tenho. Daí eu venho e coloco aqui, executo o programa. E ele veio e retorna a minha idade. Agora eu vou botar, por exemplo, minha altura. E ele vem e retorna aqui a altura. Olha só que legal. E agora a gente pode vir e começar a mexer nisso. Então a gente não precisa mais colocar logger log exatamente isso ali. A gente pode vir, ter um logger log com um monte de coisa e a gente ir usando da forma que eu tiver afim. E se quiser, tu pode ter com certeza vários logger log em várias sequências, né? Ó, vou botar 3 aqui e colocar os 3 aqui embaixo. Ó, e vou executar o programa. Ó, ele veio e executou um cada linha. Se quiser também, podemos fazer juntar com as aspas, tá? Essas aspas vão se representar só um espaço entre uma variável e a outra. Ó, vou executar e agora na mesma linha, agora todas as 3. Olha só que legal. Então essa aqui, ó, é a parte assim, ó, mais beabá de todas, que é entender o que é uma função, entender o que é uma variável e entender só o que é o logger log. Por enquanto, vai ser só bem simples. Amanhã eu já vou continuar um pouquinho mais complexo e assim por diante. Beleza? Se puder, dá um like no vídeo. Se puder me seguir lá no Instagram, agradeço muito. Beleza? Até amanhã.